Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar aqui nossa temporada M. Aqui uma temporada agora M, apareceu aí um logo, temporada M. Então, gente, a gente vai começar aqui a falar sobre as séries que estão indicadas para o Prêmio Emmy de 2021. E entre elas a gente vai começar agora, primeiramente, falando sobre as categorias de séries limitadas, né, minisséries ou filmes televisivos, e a gente vai começar falando sobre esses filmes, né, então vai ter vídeo aqui sobre cada um dos filmes dessas séries. Eu me comprometo a fazer sobre esses. Se eu vou conseguir fazer sobre os de drama, não sei. Sobre os comédia, não sei, mas sobre as minisséries e os telefilmes com certeza vai ter. Então já deixa o like aí se você gosta, se você quer acompanhar sobre isso, e se inscreve no canal também, que vai ter muitos vídeos sobre cada uma dessas séries. Inclusive já teve até um passado obscuro atrás de mim, um vídeo lá sobre a série do Gambito da Rainha há muito tempo atrás, então esse aí já tá até feito. Voltando aqui, né, a gente vai falar sobre várias séries e também no final vou dar aqui minhas opiniões sobre cada categoria, no final, que eu digo depois de todos os vídeos feitos. Ativa o sininho para receber a notificação aí, que isso ajuda demais. Vamos vencer esse monstro aí, algoritmo, para ele nunca mais aparecer aqui nesse canal. E aí que foi? E hoje a gente vai falar sobre Hamilton, que vocês podem até estar pensando, gente, mas isso aí é uma peça, isso aí não. Mas saiu na categoria de filme, quem manda são eles, então a gente está aqui simplesmente falando sobre. Pode ser considerado estranho? Pode ser. Mas também, quase nunca uma peça é filmada, então não tem como categorizar ainda, gente. Tudo bem que ela já ganhou diversos prêmios aí nas premiações de peça, no Tony e enfim, mas ele está concorrendo agora ao Emmy também, depois de algum tempo. E até porque é outra obra, né? Eu acho que é diferente. A gente vai estar falando sobre isso aqui no vídeo, né? Daqui a pouco eu volto. Vou falar agora. É outra obra, né? É diferente a gente tá lá na peça assistindo tudo diretamente assim, no mesmo ângulo e tal, e tá assistindo aqui na televisão com vários ângulos diferentes, vários momentos, e isso é muito diferencial também pelo diretor, né? Porque tem um diretor com uma câmera filmando lá na peça. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas já dei aqui uma pincelada. Vamos falar sobre esse filme que tá no Disney Plus. Acho que saiu junto com o lançamento, mas eu lembro que quando saiu não tinha ainda legenda. Então eu vi antes de ontem, o dia vai estar aí, acho que foi dia 19, estava com legenda. Pode ver tranquilamente. Então, e a gente vai acompanhando o Hamilton, que é o nosso protagonista, o Alexander Hamilton, que é interpretado pelo Lin-Manuel Miranda. E ele, inclusive, foi quem criou toda essa peça. Ele não tá dirigindo, obviamente, porque ele tá lá atuando também. Então o diretor é outra pessoa que eu vou mencionar mais pra frente. Mas ele que idealizou toda a peça, ele que fez as músicas. Inclusive, ele já foi chamado pra outras produções, inclusive produções da Disney. Ele que fez as músicas de Moana, e ele que vai fazer as músicas da próxima animação da Disney, que se chama Encanto, que inclusive tem trailer aí, procurem na internet que vocês vão ver. Se passa na Colômbia, parece ser muito maneira. Vocês podem ver que ele já tá ganhando o seu lugar aí na indústria, todo mundo tá reconhecendo o trabalho dele, e aqui ele manda muito bem, principalmente atuando. Como é o nosso protagonista, né, ele sabe muito bem o momento certo em que ele tem que dar o holofote pra outra pessoa, sabe dividir o protagonismo dele em diversos momentos. Apesar de eu achar de que ele não canta tão bem como os outros, é porque os outros, gente, cantam muito bem, tipo, muito. Ele não canta tão bem quanto os outros, mas em comparação com pessoas normais, humanos, mortais como a gente, ele canta bem. Só que eu senti um pouco ofuscado isso, mas quem sou eu, né? Só impressões. Mas na história, né, a gente vai acompanhando o Alexander Hamilton, que é esse rapaz que eu falei, e ele é um imigrante. A gente vai acompanhando toda a história, a trajetória dele. Já no começo a gente vê alguns fatores chaves que vão acontecer durante a história. Por exemplo, por quem ele vai se apaixonar, quais serão os amigos dele, qual será o fim dele. Isso tudo conta no começo, já na música de abertura. Ele veio da Escócia, vai vendo ele passando pela guerra, que é uma guerra dos Estados Unidos ali, da independência. A gente vai vendo depois já os Estados Unidos com sua independência, como que ele ajudou a moldar esse governo e muitas outras coisas. E isso é um dos fatores que eu achei importante mencionar aqui, porque muito da história do filme, ela subentende de que a gente já saiba. Então eu acho que funciona melhor essa peça para pessoas que são estadunidenses mesmo, porque eles já sabem muito daquilo de estudarem na escola, então já tá um pouco enraizado neles. Pra mim, eu senti um pouco de dificuldade de entender algumas partes, mas não foi nada que estragou a experiência, sabe? Dá pra acompanhar bem, mas eu acho que a experiência seria muito melhor se eu já soubesse algumas coisas. Não tem nem como falar muito de spoiler, porque essa é a história, né? Mas não procure. Se você vai ver o filme e você não sabe, já não procura antes. Vê pra você ter surpresa sobre o que vai acontecer, sobre os fatos e tudo mais. O elenco desse filme é recheado de pessoas muito boas. Inclusive tem atores
que fazem mais de um papel. Um exemplo deles é o David Diggs, que ele ganhou um pouquinho de fama recentemente fazendo o Expresso da Manhã, que tá na Netflix. E ele tá aqui fazendo essa peça, né, esse filme, enfim. Toda hora eu vou me confundir, gente, falando sobre isso, vocês já entendem. E ele tá fazendo 2 papéis. A princípio, ele faz um dos amigos do Hamilton, que é o Lafayette. E também ele faz o Thomas Jefferson, lá um pouco mais pra frente. E ele é muito usado como alívio cômico em alguns momentos, e é um dos poucos que faz isso. Ele e um outro ator que eu vou falar um pouco mais pra frente. E muito diferente também do que ele costumava fazer em Expresso da Manhã. Achei totalmente diferente e achei muito legal ver que ele tem outras qualidades como ator também. Não é só preso ao papel que ele fazia lá em Expresso da Manhã. E o outro ator que eu disse que ia falar um pouquinho mais pra frente, que eu vou falar agora, que faz também um papel que eu acho bem cômico e que rouba a cena em diversos momentos, é o Jonathan Groff, que ele faz o Rei George. Foi George ou George III? Não lembro, acho que eu vi George III na série, no filme. Enfim, o Rei George III, ele faz um papel muito cômico. Em diversos momentos ele rouba a cena quando ele aparece com outros atores. No começo ele faz vários monólogos cantando sozinho e consegue carregar muito bem. Eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir carregar, principalmente nesse filme onde tem muitos duetos, muitas pessoas cantando junto, contracenando juntos. Ele em diversos momentos está sozinho e esse é um diferencial, né? À toa que colocaram ele lá. E eu achei que funcionou muito bem, encaixou muito bem com o papel. Só que vamos resumir um pouquinho aqui, né? Tô falando sobre os personagens em si, mas sobre o que é a história, né? Eu falei que é sobre a vida, né? Passando sobre a vida do personagem, mas é muito mais do que isso. É algo que todo mundo se identifica no fim das contas, que é uma pessoa querendo ter uma vida melhor. E aqui a gente vai vendo o Alexander, ele tentando ter uma vida melhor, porque ele é um órfão. E ele vai, com o passar do tempo, progredindo, né? Tentando evoluir com isso e conseguindo amigos e inimigos. Entre eles, o Burr, que quem faz é o Leslie Odom, que é muito bom, fenomenal. Ele tá lá e carrega... Ele tá quase a mesma quantidade de tempo do que o personagem principal. Poderia até dizer que são os 2 principais. E fora isso, gente, as músicas, meu Deus do céu. Agora vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse filme. Porque eu nunca... Não vou falar que eu nunca vi uma peça de teatro. Já vi. Mas nunca vi uma peça de teatro nessas proporções, assim, da Broadway, que todo mundo fala bem demais. E, gente, como que é bonito, como que é incrível. Tudo muito bem feito. Como que as luzes conversam. Se vocês repararem, tem momentos que as luzes, elas acendem um momento importante ou então encaixam junto com a música. Tem momentos também que as luzes, elas ditam o ritmo ou então ditam a tensão do momento, o sentimento, se é um momento triste, se é um momento alegre, assim como no cinema. Só que como é tudo ali ao vivo, como é tudo ali sem parar, a gente vê uma sincronia tão perfeita assim, é de encher os olhos, sabe? Isso tudo juntando com outros aspectos. Inclusive eu não sabia, por exemplo, que tinha como colocar o microfone no cabelo, igual eles colocaram lá. Eu nem tinha visto, quem viu foi Mayara, ela que falou pra mim que ela tava vendo comigo um pedacinho, que eu tava revendo. Tem momentos também que a gente vê o chão girando, assim, tem um pedaço do palco que o chão gira, sabe? Isso gera momentos muito interessantes, deles andando, caminhando, ou então um indo de encontro ao outro. É incrível também a gente ver aquele... Eu não sei como vou expressar isso bem pra vocês, mas tem alguns atores que estão ali apenas fazendo alguns efeitos, ou então movimentando o cenário dali. Eles não fazem parte propriamente da peça. Algumas vezes eles atuam, quer dizer, eles contracenam com alguns personagens principais, mas normalmente eles estão dançando no fundo, ou então fazendo algumas coisas muito legais, como por exemplo, eles pegam uma carta e vão levando até outro personagem, como se a carta tivesse sido enviada. Tem momentos em que eles simulam o tiro de uma arma, assim, fazendo como se fosse a bala indo em direção a outra pessoa. Tem muitos momentos legais, eu não sabia também dessa possibilidade, achei muito interessante. E de novo, isso tudo juntando com a sincronia, fica muito legal, gente. Isso tudo juntando com as músicas também, a quantidade de gente que canta bem nesse filme. Inclusive esses atores que não participam ativamente do filme, eles também cantam muito, fazendo back vocal, fazendo tudo lá. Mas o filme em si, os atores principais cantando, você fica preso. Eu tava vendo a duração do filme quando eu comecei, eu pensei, nossa, 2h40 vai ser sufocante assistir isso tudo, poderia ser menor. Mas quando eu comecei a ver, eu fui vendo. Quando eu vi, eu tava com pena de pausar. O filme até tem um interlúdio que eles chamam assim no meio. Tem 1 minuto de pausa que eles deixam assim, né? Por mim, eu poderia ter visto o filme
direto se eu pudesse, sabe? E as músicas são muito focadas no rap, principalmente nas duas primeiras metades. Gente, tem momento até que tem duelo de rap. Você não perde por esperar o que pode acontecer nesse filme. Tem uma música em especial, quem canta é Reni Elise, que ela faz um rap muito rápido mesmo. Isso juntando enquanto tá voltando no tempo, tá voltando pra contar uma história que já aconteceu, só que por um outro ponto de vista. E isso tudo casou muito bem, ficou muito interessante. E tem muito mais outros momentos que eu não posso ficar destacando tudo aqui, porque senão vai estragar pra vocês, sabe? Tem nem muito falar que tem como contar spoiler ou não nesse filme, porque o filme, até um dos desfechos finais, já são contados no começo, bem no comecinho, na primeira música. E agora falando um pouco sobre a direção também, porque senão eu vou ficar falando de diversos momentos aqui e não vou parar. Enfim, vamos falar agora sobre a direção. Ele é dirigido pelo Thomas Kail, e é agora que a gente entende por que é um filme. A gente vê ângulos muito fechados em alguns momentos, porque ele tava já na peça, então ele sabe onde cada personagem pode brilhar. A gente vê um close, por exemplo, quando ele dá no rei, quando ele dá um cuspe assim enquanto ele tá falando. A gente vê em diversos momentos ele caminhando junto com os personagens, às vezes com ângulos mais abertos pra gente poder ver a dimensão de tudo que tá acontecendo em diversos lugares, sabe? Isso foi muito hábil dele, porque ele deixa a peça respirar. Tudo que ele quer deixar ali é pra peça em si, não pra chamar atenção pra ele. Às vezes parece que a gente tá ali do lado dos personagens, de tão imersivo que a direção dele é, por ser uma direção leve. O que é a diferença de uma direção leve para uma direção pesada? Por exemplo, uma direção pesada, sabe? Quando o diretor ele quer chamar a atenção pra ele, quando em um filme cai uma gota d'água e a gota respinga na câmera. Aí você lembra, pô, isso aqui é um filme. Isso são alguns momentos que o diretor ele tá chamando a atenção pra ele. E aqui não acontece nada disso. O diretor tá dando atenção pro espetáculo em si, sabe? E é legal também, gente, como que as músicas elas rimam em alguns momentos com músicas que acontecerão mais pra frente. Por exemplo, tem algumas músicas que elas repetem muito um refrão específico, uma frase específica. E vai chegar lá pro final, essa frase vai ser jogada assim bem pontualmente, a gente vai lembrar, poxa, é daquela música que tocou lá no começo. Isso se repete algumas vezes e é muito legal também pela pessoa que criou as músicas ali, a continuidade. O filme, gente, não tem um momento sem música, é música do início ao fim e todas funcionam muito bem. Claro que umas brilham mais do que outras, mas no geral todas são muito boas, gente. Deve ter inúmeros canais aí no YouTube analisando a profundidade de cada música, como cada música funciona entre si, e se vocês tiverem curiosidade vão lá ver. Inclusive tem 2 documentários que ficaram como sugestão pra mim no Disney Plus pra assistir depois, após eu terminar o filme, né? E até vou dar uma olhada depois, vai que são interessantes, né? Vou recomendar aí pra vocês. Se vocês já tiverem visto, comentem aí embaixo pra ver se é legal ou não. E é isso, gente. Eu gostei muito. Acho que muitos atores merecem sim estar concorrendo aí, porque mandaram muito, apesar de que no teatro tem aquela máxima de que a expressão tem que ser um pouco maior pra todo mundo poder ver, tem que ser um pouco mais caricata, mas eu não senti muito disso aqui não, pra ser sincero. Gostaria que muitas outras peças fossem filmadas assim, só que depois, eu até parei a pensar, né? Até Mayara me falou que, poxa, se todas fossem filmadas assim, ninguém ia mais ver as peças, iam acabar vendo na televisão. Mas eu acho que, sei lá, depois que sair de cartaz, não sei, eu queria poder ver, né? Porque eu não posso ir lá na Broadway e ver as peças. E eu gostei tanto dessa, sabe? Dá vontade de ver de novo, já que não tem outras. Se você sabe de alguma, também comenta aí embaixo que eu quero saber, né? Quero poder assistir. E fica aí a recomendação também pra quem nunca viu uma peça, pode ser sua primeira peça. Pra muitas pessoas que tenham, às vezes, um preconceito por nunca ter assistido, acho que vai ser chato, que vai ser monótono, que vai ser cansativo, até pela duração. Não é nada disso, gente. Pelo menos com essa aqui, flui super bem, é muito boa. Vocês podem ir com fé, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A peça é muito legal e muito atual, gente. Não tem nada de colocar só pessoas brancas pra interpretar os atores. Tem ator negros que fazem papéis de pessoas brancas, como por exemplo George Washington. Todo mundo dessa série, se fosse seguir fielmente, era pra ser branco e não são, gente. Isso é muito legal. E é isso, gente. Tem muitas músicas, como eu falei, tem rap, mas também tem músicas cantadas. Tem músicas que são cantadas só com mulheres, só com homens, duetos entre homem e mulher. Tem tudo, gente. Tem tudo. Tenho certeza que vocês vão amar. Depois deixem nos comentários se vocês forem assistir depois da minha recomendação, que eu quero saber. E é isso, gente. Gostou do filme? Comenta aí embaixo. Não gostou? Comenta aí também por quê. Vamos continuar nessa nossa programação temporada M aqui no canal. Tá gostando? Se inscreve aí no canal, deixe seu like, ativa o sininho que ajuda demais, ajuda imensamente. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!